Olá, meu nome é Verônica Schmidt e hoje eu vou falar sobre compostagem. A compostagem é a decomposição dos dejetos na forma sólida. Isso significa que esse processo todo de degradação da matéria orgânica ela vai acontecer com a presença de oxigênio. Nesse processo de degradação vai haver o desenvolvimento de micro-organismos que são chamados termofílicos. Por quê? Porque eles são capazes de liberar energia e com isso gerar calor. Nesse processo todo, ao final, a gente vai ter o que a gente chama de humus. Humus nada mais é do que aquela terra preta que muitas vezes a gente encontra no supermercado para vender. O fato de serem micro-organismos termofílicos e de gerar calor inibe o desenvolvimento de patógenos. A gente, em geral, um processo de compostagem, ele vai estar entre 50 a 70 graus centígrados. O que a gente imagina é que nessa temperatura, ainda assim esse material depois possa ser utilizado como um adubo orgânico. Se a temperatura ultrapassar esses 70 graus, a gente começa a ter degradação desse material todo e muitas vezes ele perde o seu potencial de ser um adubo. Mas, dependendo do tipo de micro-organismo presente, o que a gente pretende realmente é que esse material chegue a uma temperatura bem alta para que eles sejam todos destruídos. No processo de degradação, as proteínas e carboidratos vão ser metabolizados por esses micro-organismos e vão gerar CO2, água e amônia. O CO2 é um gás, vai ser liberado para a atmosfera, e a água e a amônia normalmente resultam no que a gente chama de chorume. Dentro desse material, além da água e amônia, vai ter uma grande quantidade ainda de nitrogênio, de fósforo e de micro-organismos. O composto é um material que no final do processamento ele vai ser estável e de baixo potencial poluidor. Se ele for bem processado e trabalhado da forma correta, a gente vai ter baixos índices de nitrogênio, porque esse nitrogênio vai ser transformado em N2 e vai ser volatilizado. Alguns fatores são importantes para que a gente tenha um processo de compostagem de forma eficiente. Entre eles, a temperatura, ou seja, a temperatura gerada pelo desenvolvimento, pela metabolização dessas bactérias termofílicas durante o processo de degradação da matéria orgânica, mas isso só vai acontecer se todo o processo de composto tiver uma umidade que favoreça o crescimento desses micro-organismos, e essa umidade que seja entre 40% e 60%, então não pode ser molhada demais, nem molhada de menos. Muito seca, as bactérias não vão se envolver, e se for molhada demais, vai haver um processo de compactação e vai deixar de ser um processo aeróbico e vai se tornar um processo anaeróbico. Então, em vez de um processo de fermentação, a gente vai acabar tendo um processo de putrefação. Então, a aeração é muito importante nesse processo. E isso se consegue de duas formas. Trabalhando com a presença dos materiais que vão ser colocados dentro desse sistema, o tamanho da pilha da leira que vai se trabalhar. Então, se for uma leira que a gente vai trabalhando, nós vamos ver um pouco mais adiante com carcaças, isso não pode ser mais alto que 1,5 m, justamente para favorecer essa troca de oxigênio. Se for uma leira mais alta, como é o caso de compostagem de resíduos urbanos, isso pode se dar com o revolvimento desse material. O que a gente tem que ter presente é que o revolvimento ele não pode acontecer quando a gente tem um material sabidamente contaminado. Para que esse processo funcione de forma adequada, a gente tem que ter uma relação entre carbono e nitrogênio de 30:1, onde o carbono seria a nossa fonte de energia, sendo que se a gente pensar, o nitrogênio são os dejetos e o carbono vai ser todo aquele material que a gente agrega, que pode ser cama de maravalha, pode ser grama, pasto, qualquer material que se agregue e que vai tornar todo esse composto, todo esse material que está ali para ser compostado, de uma forma que não seja compactado, de uma forma que seja passível de ser realizada a aeração. Então, a compostagem ela se desenvolve, vamos dizer assim, em 3 etapas. A primeira dela é quando a gente vai ter a decomposição da matéria orgânica, então pelos micro-organismos termofílicos, e a partir daí vai ter uma elevação da temperatura, a liberação de calor,
Posteriormente, quando degrada essa matéria orgânica, começa um processo de bioestabilização. Então, todos os micro-organismos estavam aqui presentes, degradando a matéria orgânica. Nesta fase de bioestabilização, há uma troca de micro-organismos que vão sobreviver, que são diferentes dos que vão estar aqui. Aqui são eliminados os patógenos, né? E, por fim, o processo de umificação, então, que é o processo em que forma aquela terra preta, o chamado humus. Então, um pouquinho a respeito de cada uma das fases. Então, essa primeira fase de decomposição ela é chamada fase mesófila, inicialmente, porque vai ter os micro-organismos vão começar a se proliferar na matéria orgânica, fazendo a decomposição do resíduo orgânico, né? E vai ter uma temperatura moderada, até cerca de 40 graus, em torno de 15 dias. Posteriormente, né? Então, desse processo como um todo, todas as proteínas, aminoácidos, lipídios, carboidratos vão ser decompostos em água, gás carbônico e nutrientes, né? E a partir daí, então, vai haver a liberação de calor. A segunda etapa, semi-maturação ou a fase termófila, que então é quando passa dos 40 graus e começa a chegar até os 60, 70, de novo os micro-organismos vão ser os termofílicos, né, ou termófilos, que vão sobreviver em temperaturas maiores, e eles vão estar presentes quando tiver presença de oxigênio, disponibilidade de oxigênio, né? E essa presença de oxigênio, então, se dá de duas formas, como eu tinha falado anteriormente. Ou pelo tipo de material que é colocado ali dentro, favorecendo que o oxigênio circule, ou se for uma pilha muito alta, uma leira muito alta, fazer o revolvimento desse material. Nesta fase, a gente vai ter a degradação, então, das moléculas mais complexas, né? E porque vai ter uma temperatura maior, a gente vai ter eliminação de patógenos. É uma fase mais longa, né? Que ela pode se estender por até 2 meses, dependendo do tipo de material que está sendo compostado. A terceira fase, então, que é a fase de decomposição mesófila, que é quando vai haver a umificação, a gente vai ter diminuição da atividade microbiana, a temperatura vai diminuir, o material deixa de ser quente, tá? Vai haver aí um processo de estabilização, em que vai ser formado o humus, né? E a gente vai perceber que essa maturidade do composto, ou seja, ele chegou até a fase de humus, quando a gente não consegue mais visualizar e diferenciar o material que foi colocado ali dentro. Então, é o que aparece aqui. A gente não visualiza mais aqui nem maravalha, nenhum tipo de resíduo, dejeto, nada. Fica uma terra preta, fica o humus. Então, e com isso abaixo da temperatura, a gente consegue saber que o processo estabilizou. Então, essa é a última fase do processo de compostagem, tá? Que também pode durar até cerca de 2 meses. Tudo que está ali dentro vai ser transformado então, em substâncias úmicas, né? Que é o que vai caracterizar o composto. Por todos o que está presente no solo, e aqui a gente pode falar em vermicompostagem, que pode ou não estar no sistema de vermicompostagem, mas dependendo do sistema de compostagem, a gente não vai ter, é só micro-organismos mesmo, né? E este humus, então, é uma matéria orgânica que resiste aos micro-organismos e pode ser utilizada no solo, né? Para ser, vai liberar nutrientes e a partir daí ser utilizada, então, pelas raízes das plantas. Aqui são exemplos de como a gente obtém dejetos sólidos. No caso de caprinos e ovinos, quando são criados em piso ripado, né? Aqui vocês têm o acúmulo de fezes, essas pelotinhas, elas caem por entre essas frestas e vão ali para baixo e ali a gente faz a retirada para utilizar no composto. Outro processo é o resíduo de alimentação dos animais. Então, todo o resto de alimentação que pode, principalmente no caso de ruminantes, que a gente tem uma grande quantidade aqui de massa verde também, não só o processo de ração comercial, mas também pasto, né? Isso pode ser utilizado junto com os dejetos para se conseguir uma aeração melhor. Quando a gente tem produção de animais sobre cama, né, que então são cabras sobre cama, a gente tem suínos sobre cama, a gente tem vários animais que são criados em sobre cama, e esse material todo, então, aqui vai para o sistema de compostagem, e a gente vai ter fezes
e uma grande quantidade de material para tornar esse composto todo um material mais aerado para chegar até o final no processo de compostagem, chegar ao humus. Um cuidado que a gente tem em relação quando se tem uma área com muita cama, que nem no caso de cabras, que os dejetos são mais secos, provavelmente, quando montar o composto, existe a necessidade de fazer uma umidificação desse material. Então, tornar ele um pouco mais úmido para que os micro-organismos possam, então, se desenvolver. Esse é o sistema de tratamento de dejetos sólidos, então, lá na Embrapa, onde são vários módulos, onde é posta a matéria dejetos sólidos, com uma grande quantidade aqui, sim, de maravalha, e nesse material é feito revolvimento. O que a gente tem que ter presente no revolvimento é, toda vez que fizer esse revolvimento desse material, isso vai gerar poeiras. Então, a pessoa que fizer isso, ela tem que estar usando DPI. E, principalmente, só se vai fazer um sistema como esse se a gente não está trabalhando com material sabidamente contaminado. Né? E, principalmente, o que a gente tem aqui é não utilizar esse sistema no caso de carcaças de animais mortos. Esse é o sistema de compostagem dos resíduos urbanos aqui em Porto Alegre, tá? Onde aqui existe, é um pátio de compostagem, esse pátio é todo drenado, ele tem filtro na sua base de areia, areia fina, areia grossa e cascalho. Então, todo o chorume produzido aqui é filtrado e posteriormente vai para um wetland. E um sistema como esse, ele periodicamente tem que ser revirado, porque como não tem telhado aqui, toda vez que chove, esse material compacta. Então, ele precisa ser revirado e essa movimentação é feita, então, com reta escavadeira. Existe um processo na Alemanha que é semelhante a esse, em que há um telhado e embaixo da pilha existe um cano que cruza a pilha toda com canos ascendentes na perpendicular. Esses canos são furados e periodicamente é feita a injeção de oxigênio aqui para dentro. Então, a gente vai tendo a oxigenação desse material sem a necessidade de fazer o revolvimento. Numa granja de suínos, aqui a gente já está trabalhando não só com dejetos, mas também a presença de outros materiais, né? Em que, dependendo do número de animais que tem na granja, a gente vai ter um número de sistemas de compostagem. Cada um desses boxes é um local para se fazer a compostagem. Esse aqui está aberto, né? Esses aqui estão fechados, então tem as tábuas. O que acontece? Esse material é aberto assim, vai se enchendo e à medida que esse material vai sendo colocado aqui dentro e vai subindo, a gente vai agregando essas madeiras e esse material então fica ali dentro por um período de 90 dias pelo menos. Tá? Isso vai depender muito do tipo de matéria orgânica que tem aqui. Aqui neste caso, telhado para evitar chuva e excesso de água, excesso de umidade e compactação do processo. Mais adiante eu vou mostrar um pouquinho uma foto a respeito de como que a gente preenche isso aqui, né? Porque esse é tudo de alvenaria fechado embaixo. Então, se a gente colocar somente o material aqui dentro, a gente vai ter degradação da matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai formar água e vai ficar muito molhada embaixo. Então, a gente teria uma compactação da primeira fase, da parte mais de baixo. Então, para iniciar um processo de colocar material aqui dentro, primeiro a gente coloca aqui dentro cerca de 20 centímetros ou de maravalha ou de palha, de algum material que seja absorvente e que possa absorver, então, o chorume gerado durante o processo de compostagem. Isso aqui já é um exemplo de composteiro numa propriedade bem menor. São 3 módulos, né? Aqui a gente tem 2 módulos vazios e um sendo preenchido. A mesma coisa aqui, telhado para que não chova. Um dos cuidados que a gente pode ter em relação a um sistema como esse, por exemplo, é a colocação de telas ao redor, principalmente para que não haja presença de mosca ou oposição de larvas nesse processo e geração de moscas. Em geral, isso não deve acontecer se esse processo for bem realizado e chegar a atingir altas temperaturas. Tá? Esse é um outro exemplo de composteiro. Isso aqui é numa propriedade com caprinos. E como esses animais recebem uma grande quantidade de alimento verde, pastagem, esse material é utilizado junto com as fezes para fazer esse processo de aeração. Então, pelo número de animais na propriedade, eles fizeram 5
5 módulos para serem preenchidos. Neste caso aqui o teto é bem baixo, então é um cuidado a mais para se ter quando se faz o preenchimento e posteriormente a retirada desse material na questão de segurança de quem trabalha com todo esse processo. Aqui são exemplos que não é necessariamente presença de fezes, né, de dejeto ou de urina, mas sim outros materiais que existem na propriedade. Então, é possível trabalhar com latões furados, grades, pode ser de alvenaria, de madeira. O único cuidado que tem que se ter, por exemplo, num sistema como esse, se é material que não tem contaminação, é passível de fazer a compostagem sem haver impermeabilização junto ao solo. Se a gente estiver trabalhando com material contaminado, aí sim, se tiver dejetos, se tiver carcaças, obrigatoriamente a base tem que ser impermeabilizada. Então, esse é um outro exemplo de composteira, numa área onde existiam os animais, eles dormem à noite sob um teto e periodicamente são removidas fezes. Um dos problemas que tem aqui é que junto com as fezes vem uma grande quantidade de areia. Então, isso dificulta um pouco o processo de aeração desse material. Solo recolhido junto. Essa é uma unidade de experimentação, é uma estação experimental no Japão, para bovinos leiteiros, né? Esses bovinos são mantidos confinados principalmente no inverno. Atrás dos animais tem uma área para coleta de urina e fezes. Isso é uma esteira, que ela é ligada por um motor. Então, ela passa atrás do animal, sobe uma rampa, né? Atrás dessa rampa tem uma caçamba, tem um carro onde o dejeto cai dentro. Daqui, esse veículo leva esse material para dentro das áreas de compostagem, né? Então, isso é um galpão de compostagem, né? Todo o processo aqui é feito mecanicamente, né? Já vamos mostrar. Então, são vários galpões. Aqui aparece um carro fazendo a descarga de material, né? Esse material, então, ele é posto aqui. Aqui em cima existe um sistema motorizado com... Aqui são como se fossem parafusos, né? São áreas que fazem a movimentação. São roscas sem fim e fazem a movimentação. Esse material, essa parte, ele passa aqui por cima e faz a movimentação desse material todo. Então, aqui é o material recém-colocado e aqui vocês veem o resultado final de um que já está sendo esvaziado. Essa é uma composteira de 2 módulos que existe na Faculdade de Veterinária da URGS. Um dos problemas aqui, o carregamento é feito por cima e o descarregamento é feito pela frente, por baixo, né? Como existe uma grande quantidade de maravalhos, que são principalmente dejetos dos equinos, essa área se torna muito seca, esse material muito seco, ele demora muito para o seu processo de compostagem. Um problema sério, algo que a gente tem que pensar no manejo correto, é de como preencher, porque sempre a pessoa que vai ser responsável por fazer o manejo dessa composteira, ele tem que ser orientado a respeito disso. Este aqui, por exemplo, é uma área de carregamento dessa composteira lá na faculdade, em que o material vem para cá com um carrinho, o pessoal deixa aqui em cima e não faz o espalhamento desse material lá para dentro e não fecha a tampa. Então, existem tampas aqui em cima, várias já foram colocadas tampas. Essas tampas são para evitar justamente que chova em excesso e que haja compactação desse material, né? E aqui vocês têm uma visão maior, tá vazio, ainda tem espaço, tá lá o segundo módulo, né? E ainda assim, o pessoal coloca o material aqui fora. Como existe uma grande quantidade de feno aqui também, que são dados aos animais, principalmente a alfafa, é possível, então, que esse material ele se torne bastante aerado, precisando única e exclusivamente um pouco de umidade. Um dos problemas aqui são 2 módulos, os 2 módulos estão sendo preenchidos ao mesmo tempo. O certo que seria, preenche o módulo, quando esse módulo estiver cheio, começa a preencher o segundo. Este material aqui, quando o segundo módulo ficou cheio, o primeiro já realizou o processo de compostagem. Esse é um sistema mais interessante, criado recentemente, que a gente pode chamar de uma co-compostagem. Porque aqui a gente, na verdade, tem dejeto sólido fazendo a compostagem, junto com um dejeto líquido. Aqui ao lado tem uma esterqueira, essa é uma área de uma granja de suínos. Aqui tem uma esterqueira, onde o dejeto é levado. A partir daqui ele é puxado com bomba nessas mangueiras. O que acontece? Esse sistema de rosca sem fim
na medida que ele vai passando sobre o resíduo sólido, ele vai também largando o resíduo líquido. O que acontece é que esse material sólido vai recebendo umidade através do dejeto líquido e sofrendo aeração ao mesmo tempo. Esse processo tem sido bastante utilizado lá na região de Harmonia e Capitão. E um dos produtores chegou a ficar com uma leira dessa em funcionamento durante 8 meses. Se a gente pensar que uma composteira precisa de pelo menos 90 dias, né, um sistema como esse ocupa uma área razoável, mas ainda assim ela pode ser utilizada durante muito tempo. Então, necessariamente aqui o material só vai ser utilizado no solo quando for preciso, não antes dele ter sofrido a sua degradação completa. Quando a gente fala em compostagem, sempre a gente tem que pensar que dependendo do tamanho da granja, dependendo do tamanho de animais que existem no local, o tipo de fezes que ele vai gerar, ou o tipo de dejeto que ele gera, né, a gente vai ter necessidade de um lugar maior ou menor para processar. Isso aqui é uma outra visão também em área de produção de suínos, né? Então é a maravalha, a cama utilizada aqui, e aqui em cima então o sistema que vai passando com essa rosca sem fim, fazendo a deposição do dejeto e ao mesmo tempo a movimentação. Aqui a gente tem uma pá para demonstrar como que fica esse resíduo após 90 dias. Outras possibilidades, aqui sim entra a questão da vermicompostagem. A gente tem composteiras domésticas, como essa aqui, que são vendidas para ser utilizadas em áreas, em que a gente tem aqui 3 áreas, onde são colocados os resíduos, né, matéria orgânica produzida na casa, e são colocadas minhocas. Esta área aqui de baixo é uma área para receber, então, o chorume. Isso nós realizamos lá na Faculdade de Veterinária. Então, a gente tem produção de minhoca na nossa composteira doméstica, mas a gente utiliza os dejetos de ovinos para fazer a compostagem. Então, a gente coloca os dejetos, um pouco de palha por cima para não pegar o sol direto por causa das minhocas, e a gente tira as minhocas daqui e coloca aqui. A partir deste material, nós conseguimos fazer o preenchimento de vários canteiros que aqui foram feitos em pneus, e a gente começou a fazer então uma horta, né, principalmente com chás e temperos na própria faculdade. Essa foi uma das nossas ideias iniciais, trabalhando com latões de lixo. Esses latões são furados. Na base a gente utilizou maravalha. Posteriormente se colocou resíduos orgânicos e por cima um pouco de terra com minhoca, para avaliar o processo como um todo. Claro que isso aqui só pode ser realizado então com pequenos volumes. Grandes volumes se torna bastante complexo, a menos que a gente tenha uma grande quantidade desse sistema para utilizar. Isso aqui é uma composteira para carcaças, né? É feito todo de alvenaria, ele é fechado embaixo. A mesma coisa, é colocado maravalha, resíduos e posteriormente as carcaças, e elas vão degradar aqui dentro. Neste caso aqui, mesmo que o material não vá até a área mais superior, ele fica com 1,5 m aqui, ainda assim ele é fechado nas laterais, porque existe muita presença de pássaros, principalmente urubus, nessa região. Então, para que não haja disponibilidade ou a possibilidade desse material ser disperso, ele foi fechado. Aqui vocês têm uma visão de um módulo que foi aberto, né? Os dejetos são retirados, o composto aqui dentro é retirado e ainda permanecem os ossos que levam muito mais tempo para degradar. O que é realizado com isso? Esses ossos são separados e são mantidos numa próxima compostagem. Então, aqui é uma visão mais próxima, né, do que fica. Então, é retirado esse material que parece terra aqui, mas é a terra preta, é o humus. E a parte dos animais, então, é deixada aqui dentro, né, os ossos, para continuar o processo junto com a próxima compostagem. Aqui uma demonstração de como é feito em frangos, né? Existe um trabalho da Embrapa sobre isso, que amontoar os animais quando morrem fica muito compactado e dificilmente vai acontecer um processo de decomposição aqui. Aqui vai acontecer uma anaerobiose, isso aqui vai gerar um cheiro, né, bastante desagradável. Então, esse aqui é um esquema realizado mostrando que a gente faz esse material absorvente, aí a gente utiliza dejeto, né, que pode ser a cama de aves, né,
bota de novo um pouquinho de maravalha ou alguma coisa absorvente, frangos, sempre lembrando que nas laterais os frangos não encostam na parede da composteira, e assim a gente vai alternando, né? Então, dejetos, de novo um pouquinho de maravalha, frangos, dejeto, um pouquinho de maravalha, frango. E termina em cima, então, com o material a ser compostado. Desta forma, se consegue a aerobiose para degradar esse material, e ao mesmo tempo todo o chorume produzido vai ser absorvido aqui embaixo. Aqui a gente tem exemplos de carcaças de forma incorreta na destinação, a importância que se tem de ter a presença de composteiras, só que quando a gente pensa, por exemplo, sistema de produção de bovinos, se torna bem mais complexo. Quando a gente está falando em aves e suínos, a gente tem uma granja, os animais estão ali perto, é fácil recolher as carcaças e colocar dentro do sistema de compostagem. No caso de bovinos, é um pouco mais complexo. Mas a gente não pode deixar campo. A gente tem que pensar em alternativas para utilizar esse material. A Embrapa, então, monta, ela tem um vídeo a respeito de como fazer isso, mas a ideia é bem essa. Numa área que seja impermeabilizada, e se a gente não tiver uma área de piso de concreto, isso aqui pode ser uma lona colocada embaixo. Então, é feita toda uma área de absorção com material, aqui no caso é feno, palha, vem aqui dentro. O animal é colocado aqui em cima, ele vai ser trazido com uma reta escavadeira. Né? E posteriormente, então, esse material ele é tapado, esse animal, e a partir daí ele vai começar seu processo de compostagem. Cuidados em relação a isso. Quando a gente tem uma composteira com um sistema como esse, impedir que outros animais cheguem, principalmente animais domésticos, se for feito próximo à casa. Por cima, colocar uma lona, para que essa lona não precisa fechar como se fosse um silo, mas colocar uma lona por cima, justamente para que ainda circule oxigênio, mas que a chuva não caia em cima desse material e torne ele um processo anaeróbico por final. Então, isso é uma possibilidade de quando a gente tem animais de grande porte, animais maiores, né, sendo compostados. No Zoológico de São Paulo, foi feito um processo semelhante a esse para um elefante. Então, existem possibilidades de utilizar o sistema de compostagem para qualquer tipo, qualquer quantidade de carcaça. Depende de montar, ter o material disponível, organizar e adequar de forma correta, principalmente evitar que esse material tenha acesso de outros animais para fazer, vamos dizer assim, o espalhamento desse material como um todo. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Nos encontramos numa próxima.